Bom, meu nome é Matias Nova, eu sou formado em Engenharia Eletrônica e eu vou apresentar um artigo na disciplina de Planejamento de Experimentos do mestrado de Ciência dos Materiais e Processos Industriais. Então, o artigo aqui ele foge um pouco da minha área de formação, né? Aqui ele trata mais da parte química, mas eu vou apresentar ele voltado à parte de planejamento fatorial fracionado. Tá? Então, o artigo aqui que restou, dentre as apresentações dos outros colegas, é o estudo da redução da acidez do óleo residual para a produção de biodiesel utilizando o planejamento fatorial fracionado. Então, basicamente, o que se trata esse artigo? Né? É sobre a produção do biodiesel, né? Utilizando óleo residual. O que é o óleo residual? É aquele óleo que sobrou, por exemplo, numa fritura, né? E vem a ser fabricado o biodiesel com esse óleo residual. E o que o autor estuda aqui? Ele estuda o nível de acidez, né? Como esse óleo residual ele passou já por um processo, né, de aquecimento, da fritura, enfim, alterações físicas e químicas dele, ele vem a ter um nível de acidez mais elevado, né? E isso prejudica a minha fabricação do biodiesel. Então o autor verificou que, dentre diversas variáveis, né, do pré-tratamento desse óleo residual, eu venho a ter um biodiesel de melhor qualidade. Tá? E para isso ele utilizou o planejamento fatorial fracionado, onde ele consegue verificar com diferentes variáveis e experimentos, né, ele consegue, ao mesmo tempo, ele consegue chegar a um resultado mais, mais otimista, né, de melhor qualidade aqui para o biodiesel. Tá? Então, os autores, né, da Silva e Neto, o artigo foi publicado na Revista Virtual de Química em 2013. Então, eu vou passar pelo seguinte roteiro. Eu vou tratar o resumo aqui que os autores trazem, né? Vou falar um pouco sobre o biodiesel, sobre o experimento no geral, métodos analíticos, né? Então, o que os autores utilizaram para classificar, né, esse óleo, quais foram os equipamentos, os métodos, enfim. Aqui eu falo um pouco do planejamento fatorial, que os autores também trazem dentro do artigo. Depois, o planejamento fatorial fracionado. Depois eu falo sobre o planejamento experimental e aqui eu misturo então o experimento com o fatorial fracionado. Tá? Resultados das discussões e conclusões e referências. Então, o resumo aqui, os autores, né, eles trazem principalmente aqui a questão econômica, tá, que eu vou explicar mais à frente o porquê. Mas é que o biodiesel, né, ele tem várias vantagens aqui ambientais, né, e é uma alternativa para a substituição dos combustíveis derivados de petróleo. Tá bom? A utilização de óleos residuais pode ser uma alternativa de redução dos custos na produção do biodiesel, porém eles podem conter alto teor de ácidos graxos que causam a formação de sabão, né, e a redução do rendimento. Então, o que acontece aqui? Quando eu tenho um óleo residual, por exemplo, de fritura, que tenha um nível de acidez muito elevado, né, ele vai se transformar em sabão, certo? E vai prejudicar o rendimento desse meu biodiesel. Então, isso não é bom. Então, tem que diminuir esse nível de acidez. Então, o autor ele verificou que, modificando essas variáveis, né, algumas variáveis que os autores trouxeram de formas separadas, outros autores já fizeram experimentos, esse autor aqui ele reuniu, né, tudo o que é otimista para diminuição dessa acidez e fez um estudo utilizando o fatorial fracionado. Tá? Então, o presente trabalho ele visa o estudo da influência das variáveis, né, temperatura, rotação, que eu vou tratar mais à frente, na redução de esterificação. Esterificação é o processo para a fabricação convencional do biodiesel, né, utilizando o óleo residual, utilizando o planejamento fatorial fracionado. Então, aqui um pouco sobre o biodiesel, né, as vantagens dele incluem origem nacional, então eu não fico restrito ao petrodiesel, que vem do petróleo. Então, eu posso ter aí várias fontes, né, de fabricação dele, não exclusivamente da extração do petróleo. É um bom lubrificante, é renovável, possui biodegradabilidade, um maior ponto de fulgor, então isso aqui é melhor, né, para o biodiesel, pro diesel, né, ter um maior ponto de fulgor, possibilidade de redução de emissões de poluentes e miscibilidade com o petrodiesel, ou seja, eu posso misturar o petrodiesel, né, adicionar biodiesel junto. E qual é o principal problema aqui? É que o processo de esterificação, que é o processo convencional para a fabricação do biodiesel, utiliza óleos vegetais, né? E o óleo vegetal ele é a minha matéria-prima do biodiesel, que corresponde aos custos final do biodiesel de 70% a 95%. Tá? Então, qual é a sacada aqui do autor? É ele utilizar um óleo residual de fritura no lugar de óleos vegetais. Qual é o problema disso? Que os óleos residuais de fritura possuem um alto nível de acidez. Então, o processo
de transesterificação, que é para a produção de biodiesel. Ele fica condicionado para óleos vegetais, porque os óleos residuais possuem um alto índice de acidez. Ou seja, se eu reduzir esse meu nível de acidez, eu consigo ter um biodiesel de óleo residual com uma boa qualidade. Então, a utilização do óleo de fritura leva à reciclagem do óleo de fritura. Então, enquanto que esse óleo poderia ser despejado na água, por exemplo, eu tenho aí um novo destino, né, para esse óleo aí e para a produção de energia. Então, pode aí redução da poluição da água, né, e aqui o autor diz do ar. Aí já é uma questão mais analítica, né, em ser observada, porque a queima do diesel, no geral, ela é altamente poluente. Então, tem aqui uma redução, sim, de contaminação na água, né, porque eu dou outro destino, mas essa poluição aqui do ar, ela tem que ser bem justificada. Mas, enfim, utilização do óleo vegetal usado em frituras pode ser uma alternativa de redução de custos, né? Então, tratando aqui desse valor. Vamos adiante. Aqui do biodiesel, um pouco da parte de química, né, que ocorre, né, a reação de saponificação, né, dos ácidos graxos. Então, aquele óleo residual, ele vai produzir sabão, e isso não é bom. Então, eu tenho que reduzir o nível de acidez para que eu possa utilizar ele para a fabricação de biodiesel. Né? E, por fim, reduz o rendimento, né, da reação devido ao consumo do catalisador básico. Então, o autor ele traz aqui alguns aspectos bem específicos de química, né, bem estabelecidos, mas a ideia aqui é eu analisar mais a parte, né, do experimento em si, dos resultados. O índice de acidez, né, então aqui é como é que ele determina o índice de acidez, né, através da massa de hidróxido de potássio, né, por miligramas. Tá bom? Então, o experimento em si. O autor ele verificou que outros autores fizeram experimentos e verificaram condições favoráveis para a produção do biodiesel. Então, por exemplo, um autor tratou sobre a razão molecular, né, a razão molar de álcool e óleo, e teve um resultado otimista, né, um resultado bom. O outro verificou que a intensidade da agitação desse óleo residual aqui também foi positiva. Outro verificou que a temperatura também foi positiva. Então, a ideia aqui do autor é trazer esse experimento, utilizando o fatorial fracionado, dessas variáveis diferentes, né, realizando vários experimentos e chegar na condição ideal de temperatura, de tempo de reação, concentração do catalisador, né, e verificar qual é a melhor condição. Para quê? Para diminuir o nível de acidez do óleo residual. Né. Então, a técnica de planejamento experimental, fazer planejamento de forma, né, um experimento prático mesmo, pode ser aplicada para avaliar a influência de todos os fatores do processo, né, de forma a otimizá-lo para que se obtenha condições operacionais favoráveis economicamente. Então, de novo, eu vou chegar naquela condição ideal para a fabricação do biodiesel, né, e assim eu vou deixar o óleo vegetal de lado, eu vou utilizar o meu óleo residual, e com isso eu vou ter um fator econômico aqui melhor, né? A otimização do processo de produção de biodiesel possibilita o estabelecimento de condições experimentais que favorecem o rendimento da conversão do óleo em ésteres de alquilo. Então, ainda sobre o experimento, né, o objetivo do trabalho é estudar a influência dessas variáveis na reação de esterificação do óleo residual, que é responsável pela conversão dos AGL em ésteres de metilo. Neste estudo foi utilizado o planejamento fatorial fracionado com o intuito de selecionar a melhor condição experimental, promovendo maior redução da acidez do óleo residual e permitindo maiores rendimentos na produção do biodiesel. Então, basicamente, o que eu expliquei até agora a respeito da produção do biodiesel. Então, métodos analíticos. Isso aqui é o que? O autor botou no artigo, né, quais foram os equipamentos, os métodos aqui, por exemplo, para determinar a umidade, né? Como é que ele determinou a massa específica. Então, aqui eu tenho equipamento, né, tem um método utilizado, tipo de ensaio realizado. Entrando então no planejamento fatorial. O que é o planejamento fatorial? Eu tenho várias variáveis, né, que eu quero analisar, eu quero verificar a influência delas no meu experimento, a dois níveis. Então, por exemplo, eu estabeleço duas temperaturas, né, que são os dois níveis, por exemplo, 30 graus e 60 graus, e depois no final eu vou verificar o quanto que ela significou, né, no meu experimento. Então, o planejamento fatorial, ele permite verificar quantos experimentos eu quero fazer, né, em dois níveis, né, com um determinado número de variáveis. Então, permite obter um número menor de experimentos. As variáveis são estudadas de forma simultânea. Quando se utiliza, por exemplo, em dois níveis, né, o K significa a quantidade de fatores. Né? Então, temperatura, rotação,
enfim, mais para frente eu vou passar ali os que o autor separou, né? Há dois níveis, né? Então, uma temperatura, uma velocidade de rotação, outra velocidade de rotação e assim sucessivamente. Então, se eu tiver 5 variáveis a ser estudado, vai ser 2 na 5, que significa 32 experimentos. 32 experimentos devem ser realizados. Então, esse é o planejamento fatorial. Já o planejamento fatorial fracionado, né, ele trata aqui quando eu tenho K, por exemplo, maior que 4, que são o número de variáveis, eles são quase sempre não significativos. Então, aqui entra o fracionado. Então, é possível obter informações dos efeitos mais importantes com um número menor de experimentos. Então, permite, na maior parte dos casos, as mesmas conclusões que seriam obtidas com um fatorial completo. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo, né? O autor traz isso dentro do artigo. Então, há dois níveis, né? 5 menos 1, que resulta em 16 experimentos. Um pouco aqui do planejamento experimental estabelecido pelo autor. Então, como é que ele estabeleceu esse experimento? Né? Ele fez a seleção então das variáveis, né? Das dependentes e as independentes. As condições do experimento, né? Determinação dos níveis das variáveis, então os dois níveis. Depois a elaboração do planejamento fatorial. Ele montou a tabela lá dos experimentos, mais um e menos um. Execução dos ensaios experimentais. Aqui ele utilizou o programa Estatística 7.0, né? Elaboração do gráfico de Pareto, análise das tendências variáveis, né? Então análise do gráfico de Pareto, e estabelecimento dos níveis das variáveis que favorecem o processo. Então aqui é o resultado final, qual é a condição, né, dentro daquelas variáveis que vai sair um biodiesel de melhor qualidade, reduzindo o nível de acidez. Bom, agora eu vou trazer o fatorial fracionado dentro do experimento. Então falei primeiro do fatorial, depois do fatorial fracionado, falei do experimento e agora eu vou trazer tudo junto. O autor aqui, né, ele determinou dois níveis, e 6 menos 2, tá, o que resulta em 16 experimentos. Aqui, esse menos 2, o autor ele não traz de forma clara como é que ele estabeleceu esse menos 2. Tá? Da minha interpretação, pelo que eu observei, ele trata bastante da parte química, tá? Principalmente no que se refere à reação entre as duas variáveis. Tá? Mas ele não deixa claro o porquê de eliminar duas variáveis e não eliminar uma, por exemplo. Mas enfim, então aqui essa parte aqui ficou bem aberto, ele não traz uma explicação a respeito do menos 2. Enfim, resultou aqui em 16 ensaios. Então reduziu a quantidade de experimentos, né? E sem perder as informações significativas do modelo. Os valores utilizados em cada nível estão aqui embaixo, né? Então, as variáveis que o autor encontrou em outros autores foi, por exemplo, que variar o tipo de catalisador, né? Catalisador, às vezes é bom, às vezes é ruim. Então, ele fez a dois níveis. Então, quando representa menos um, né, representa esse tipo de catalisador, quando é mais um, representa este catalisador, ou seja, dois níveis. Verificou que os autores também trouxeram a informação que variar a porcentagem de catalisador também influencia. Então, estabeleceu dois níveis, assim como RA, né, razão de óleo, óleo metanol, né, temperatura, rotação. Então, por exemplo, temperatura aqui. Uma análise foi em 30 graus, outra 60. E assim sucessivamente. Bom, resultados e discussões. Então, o autor ele trouxe um gráfico de Pareto, né, onde mostra os efeitos das variáveis experimentais. Os principais efeitos negativos, que diminuem a porcentagem de esterificação, né, são razão, óleo, álcool e tipo de catalisador. Então eu tenho a razão aqui, 33,68%, porém de forma negativa, tá bom? E o tipo de catalisador, menos 4. Tá? O gráfico de Pareto aqui, só retornando, ele tratou aqui das variáveis, né? Da temperatura, da rotação, do tempo, da razão, né? Concentração do catalisador e o tipo do catalisador. Aqui ele tratou as interações, tá? Aqui são as interações. Ele trouxe aqui o nível, porcentagem aqui de se é significativo ou não, né? As interações. Por exemplo, o que se refere às interações? Ele verificou, por exemplo, que quando eu tenho uma rotação, eu aumento a temperatura, tá? Então, se eu aumento a temperatura, né, aumento a rotação, eu tenho ali uma interação entre as variáveis. Então, isso aqui ele estudou, tá, em segundo momento. Então, voltando aqui, né, então temperatura, rotação, né, as variáveis principais, né, como efeito positivo. Então, ficou a temperatura, 44%, tá bom? Positivo. Velocidade de rotação, tempo, né, então aqui está em ordem crescente, né, ou decrescente, enfim, mas está organizado. E a concentração do catalisador, aqui. Então, esses são os valores
positivos que contribuem para a redução de acidez para a produção de biodiesel, através do processo de esterificação. Bom, então, em ordem de significância, né, a gente elimina o sinal negativo, né, e o resultado foi o seguinte: eu tenho aqui que a temperatura aqui teve maior significância, tá? Então, alterar a temperatura no meu pré-tratamento desse óleo residual contribui para a redução da acidez no processo de esterificação, que melhora a qualidade do meu biodiesel e reduz os meus custos. Então, temperatura, depois eu tenho velocidade da rotação, o tempo, razão em massa, né? Aqui negativo, né? Mas nível de significância, agora está sendo análise, então a gente trata de forma positiva, aí pula lá para baixo, concentração do catalisador e o tipo do catalisador. Então essa ficou a ordem de significância, né? Para estabelecer a melhor condição, né? O que influencia mais para diminuir, né, a acidez. Então o autor verificou que a temperatura é o que mais sofre a influência. Bom, aqui ele traz a respeito das interações. Então, também tem uma parte bem complexa aqui dentro do artigo, na parte química, já que trata de química orgânica, onde o autor ele fala das reações, do processo químico, né? Então, no gráfico aqui ele já traz de forma mais explícita, né? Ele diz que a interação dos fatores, né, 1,5, 1,3 e 1,2, que é esses aqui embaixo, foram menores, então, do que os seus principais valores, né? Então, são os menores valores. Então, por isso eles foram desconsiderados. Tá? O autor trouxe essa análise. Eles foram desconsiderados, por exemplo, 1 e 5. 1 é o tipo do catalisador. Né? Então, o tipo do catalisador aqui já é um número maior, né? De forma negativa, maior do que o resultado. Então, ele desconsiderou essas interações. Já as interações 2 e 6, 1 e 6, 2 e 4 e 1 e 4 são significativas e negativas. Tá? Então, está aqui, é bem significativo, na verdade. Né? Bom, aqui, só voltando ali a parte negativa, né? Não consigo voltar o slide aqui, mas a parte negativa, ela é significativa, mas porém ela não contribui para o processo de esterificação. Tá? Então, elas são significativas, mas porém de forma negativa. Então, elas, é um valor que é trazido, né, que diz que tem a influência sim, mas não de forma otimista para a redução do nível de acidez. Então, voltando aqui, resultados e discussões, verificou-se que as condições... bom, aqui, vamos lá. Aqui estão os 16 ensaios. Tá? Aqui tá os níveis, os dois níveis, então mais um e menos um, de acordo com aquela tabela. Né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, TC significa temperatura, né? PC significa concentração, né? R significa rotação. Então, rotação lá, se não me engano, era 50 e 170 RPM. Então, aqui seria 170 RPM. Então, basicamente, é assim que o autor apresentou os resultados. Então, verificou-se que as condições dos níveis de temperatura alta, né, rotação alta, tempo alto, a razão né, de álcool, a razão baixa, então menos 1, com catalisador, aqui, se não me engano, é o 2, na concentração baixa e relação a massa de óleo, né, de 1%, favorecem a maior porcentagem de esterificação do óleo residual. Então, aqui, eu trouxe esses valores aqui em cima, já traduzido em mais um, menos um, na ordem da tabela. Tá? Então, TC, PC, né, temperatura mais um, rotação mais um, mais um. E aqui eu encontrei uma análise um pouco equivocada. Por quê? Buscando na tabela esses valores, né, o autor diz que chegou a maior porcentagem de esterificação nessa condição, né? Então, com aquela temperatura mais alta, com a rotação mais alta, enfim. E acabou que essa linha eu não encontrei na tabela. A mais próxima foi essa linha, né, onde muda apenas o valor aqui do RA. Né? E aí a outra inconsistência é que deu aqui 98,29% de esterificação, sendo que não é o maior índice do experimento, o maior índice é o 98,5%. Então, o autor ele diz que essa aqui foi a melhor condição em porcentagem de esterificação, sendo que não é. Então, aqui tem uma inconsistência, ou a tabela aqui foi montada de forma equivocada, ou o resultado aqui não foi trazido de forma coerente. Então,
Pode ser que houve então um erro de sinal, mas ele também não traz o valor, né, de porcentagem escrito no texto. Então, aqui houve essa discrepância. E aqui o autor ele trouxe um valor, um gráfico de valores pretendidos e valores observados. E eu acredito que aqui ele tenha trazido então 100%, né, dos valores, né, uma relação aqui com 100% dos valores, mas ele não trata aqui o que é esse eixo, nem o que é esse eixo. E no artigo ele trata apenas ali de um parágrafo de 4 linhas, né, que ele fala que os valores pretendidos e observados ficaram muito próximos. Tá? Bom, as conclusões. Então, o planejamento fatorial fracionado permitiu estudar as influências das variáveis na reação de esterificação. Né? Então, permitiu fazer essa análise ao mesmo tempo, ali, ter um resultado ao mesmo tempo. De acordo com a magnitude do efeito, a temperatura e a rotação foram as que mais afetaram na esterificação e, consequentemente, na redução do índice. Então, foram aqueles 44%, eu acho que era 34%, se eu não me engano, outro. Então, as condições que produzem uma maior porcentagem de esterificação é a temperatura, 60 graus, rotação 170, tempo de 3 horas e razão de 1 para 1 com catalisador a 1% da massa de óleo. Então, de novo, é aquela linha que eu não encontrei. Os resultados evidenciam uma das principais vantagens da utilização do planejamento fatorial, a possibilidade de avaliar o sistema de maneira multivariada, buscando otimizar todas as variáveis que compõem o sistema experimental e possibilitando a redução da acidez de óleos residuais. Por fim, aqui as referências, e passei pelo roteiro. Tratei do resumo, um pouco do biodiesel, né, o experimento em si, né, o porquê, né, de fazer o experimento, então, para reduzir o nível de acidez, né, os métodos analíticos, então, os métodos ali, os equipamentos que ele utilizou para classificar a umidade, o nível de acidez, enfim. Planejamento fatorial, aqui de forma bem breve, depois planejamento fatorial fracionado, né. Depois aqui eu expliquei sobre o planejamento experimental, e aqui eu juntei o fatorial fracionado com o experimento, resultados de discussões e conclusões e referências. E era só isso aí. Muito obrigado.